Oi, gente. Boa tarde. Como Oi, estamos nesse domingão? Todo mundo bem? Todo mundo hidratado? deixa eu tomar uma aguinha pra ficar hidratado. Barbell 23. Café tá no grau, mami. Aguardando. Currant Bites. Que lindas! Boa tarde. Boa tarde foi o Fê Carrilho. Currant Bites, pra quem não sabe, é nossa membra também, né? Faz o Thai Talks. Faz o nosso também o Mariposando todo mês. Bengala Atômica, olá. Oi, Nick. Oi, Pessoal chegando. Streamholics. Ah, esse é o bot. oi, bote, tudo bem? Oi, robôs. Eu juro que eu não tenho medo de vocês. Só um pouquinho. Só um pouquinho de medo de robô, mas tudo bem. Talvez por isso eles não tenham se dado bem comigo na outra live. Vamos chegando, se acomodando. Deixa eu tentar Nosso buscar TED Talk. o nosso TED Talk rapidão aqui. Pra esse lado. Aqui eles funcionam, tá ótimo. Sim, Nick. Aqui a gente conseguiu ter duas legendas. Todo mundo vai entender a gente. Vamos esperar um pouquinho. E daí eu vou apresentar, então, nosso trabalho, para caso alguém não conheça ainda. A gente é o Coletivo Mariposa. A gente é um coletivo de arte formado por 4 integrantes. E a gente aqui no Twitch faz lives com foco em arte. Então, tem desde a gente fazendo arte na prática, como a Leila, que é a nossa outra membro, já fez bordado e pintura ao vivo. Tem também jogos, desses jogos mais bonitões, mais artísticos, conceituais, com a Diene, também já tem live aqui. A gente está aí se organizando para fazer live jogando The Sims, fazer uma bonequinha toda artística, tá, né? Tem uns bons momentinhos aí, dar umas risadinhas. E hoje, eu e a Ana, a gente veio falar. A gente veio falar da nossa visita ao Museu da Frida Kahlo, lá no México, que a gente fez uma viagem em 2017. Então a gente trouxe aqui compilado de coisas que a gente achou interessante, mostrar para todo mundo, para vocês, quando forem lá também, se fé no pai, se a gente tiver sorte um dia, a gente volta. Eu acho que a gente pode fazer um parênteses só comentando que a gente vai então mostrar fotos que a gente tirou lá, né, no local. E que não são fotos profissionais, não é tipo, uau, que coisa 100% maravilhosa, mas é que a gente é aquele tipo de pessoa que fica muito empolgado quando vai num lugar e a gente quer mais olhar do que fotografar. Então, as fotos não ficaram as melhores, mas dá para ter uma noção de como é o museu, das coisas que tem lá e de quanto ele é incrível. E a gente queria trazer as nossas memórias e recordações para vocês verem também e conhecerem um pouquinho do que a gente conheceu, né? Que foi uma experiência muito boa pra gente. A gente ficou muito, que nem a Ana disse, a gente ficou muito animada lá dentro. A gente nem sabia o que fazer, tanta coisa para olhar. E o sentimento que tu tem lá dentro também é bem louco. É bem único, assim, bem ótima a experiência, assim. Tu Uhum. quer esperar mais um pouquinho, Carol, ou eu posso ir passando? Não sei, a gente pode já começar, será? Acho que sim, já que no Podemos. início a gente Vamos lá. vai mais. Vamos falar um pouquinho, né, de como é que a gente chegou lá.
Então, vamos falar primeiro sobre a viagem. A viagem das mariposas perdidas. É. A minha legenda deu probleminha. Vamos dar F5. Vamos lá. Barbel, Carol Sogrona mandou beijos. Beijo, Sogrona. Eu chamo a mãe da nossa amiga de Sogrona. Então, só tentando Voltou ajeitar a legenda aqui. Ajeita aí, Tá demoradinho. Tá bom. Start talking. Hidratem-se. Estou falando. Estou. Ó, viu? O negócio não é eu com os robôs, é os robôs para. Mas acho que a gente já pode começar, que eu acho que ele tá me pegando de novo. Pegou aqui, pegou. Bora? Então, em 2017, eu, a Ana, a gente planejou uma viagem para o México com muito foco em visitar museu. Ana tá muda. Oi? Ah, tá. Não, voltou. Não é só porque eu não tô falando nada, pode ir. A gente, então, em 2017, planejou essa viagem pro México. A gente ficou na Cidade do México, que é a capital de lá. Oi, Esther. Esther chegou. Jenny chegou também. Oi, Esther, bem-vinda. A gente chegou, então, à conclusão de que a gente ia fazer a viagem por nós mesmas. A gente ia atrás de passagem, a gente ia atrás de hospedagem e a gente ia fazer o nosso roteiro, todo ele, nós mesmas. A gente foi um pouco obsessiva, porque a gente fez uma planilha de o que a gente ia fazer cada dia. Tipo, a gente vai levantar essa hora, tomar café essa hora. Mas esse é o nosso jeitinho, né? Cada um sabe melhor como organizar quando tu vai fazer um passeio que tu quer ver tudo. Então, a gente começou a procurar passagem, a gente comprou pela internet mesmo. Não foi o melhor preço. Depois a gente descobriu formas de conseguir passagem mais barato e garantido que não era. Então, pesquisando melhor, tu consegue uma passagem num preço também. A gente se hospedou no Airbnb e foi nossa primeira vez usando o serviço. Foi um pouco arriscado, mas a gente também sempre indica. A gente sabe que viajar sendo mulher é bem diferente do que viajar sendo homem. Então, como duas mulheres viajando sozinhas, a Ana fez o trabalho de detetive do FBI dela e pesquisou toda a vida da host do quarto que a gente ia ficar. Que a gente não ia alugar um apartamento inteiro, a gente alugou um quarto dentro do apartamento. O que quer dizer que a mulher dona do apartamento estava vivendo lá com a gente, enquanto a gente ocupava um quarto, daí o banheiro, a cozinha, a gente podia usar toda a casa, mas a dona também estaria lá. Então é muito importante conferir quem é o host da onde tu tá indo alugar, principalmente se tu é mulher viajando sozinha. É chato ter que fazer isso ainda, mas é a realidade. E é melhor se sentir segura do que fazer as coisas de um jeito arriscado. A gente pegou 2 aviões. A gente foi de Porto Alegre para Lima, no Peru, e de Lima para a Cidade do México. Não é uma viagem muito longa, é mais demorada, assim, a questão de fazer a ponte ali. Mas são voos bem tranquilos. Eu não lembro quantas horas deu, mas não é uma viagem cansativa também. É bem de boas. Bengala atômica. Obsessivas, eu faço exatamente assim. Então, Nick, que bom saber que não é só a gente que é muito doida de fazer planejamento até das refeições.
a Barbel, pelo menos deu tudo certo, kkk. Sim, deu tudo certíssimo. E chegando lá, a gente tinha também combinado um transporte já antes de sair daqui. Então a gente chegou lá e comprou chip para ter número de telefone e internet dentro do aeroporto mesmo. E também é um serviço super barato. E o pacote mais barato que eles vendiam era exatamente o período de tempo que a gente ia ficar lá. Então, na época que a gente foi, eram preços bem acessíveis. E é bem bom tu ter internet 3G. Na época era 3G, agora já tá no 84G. Sim. Mas é bom ter, porque tu consegue te achar melhor na cidade com Google Maps. E a gente também usou o City Maps, que ajudava a gente a pegar o metrô. Então a gente alugou um Airbnb que ficava numa região bem central da cidade, muito perto de uma basílica que tinha bem famosa, lá onde aconteciam as festividades do Dia dos Mortos, porque a gente foi no final de outubro para ter essa virada de outubro para novembro e pegar a celebração do Dia dos Mortos, que é no dia 31 de outubro. Então era aquele clima de Halloween, Dia dos Mortos pela cidade inteira. A gente vai mostrar aqui para vocês um pouco das decorações que tinham por lá, em toda parte. Muitas oferendas a pessoas já falecidas. Então a gente ficou numa região que era muito próxima do metrô. O apartamento era muito próximo do metrô, muito próxima do centro para compra, que a gente deu uma compradinha em livro, roupa, coisa de anime, no meu caso. Tem de tudo muito lá, não é nem de tudo um pouco, é de tudo muito. Eu acho que por estar muito perto dos Estados Unidos, eles conseguem bastante coisa com preço bom. Então, um livro em inglês, assim, por exemplo, livro com ilustrações de algum filme, com... A gente se endoideceu. Então, a gente estava perto de tudo. A gente pegou uma localização, assim, que não tinha do que reclamar. Para quem consegue andar a pé de boas, consegue fazer tudo a pé, ali perto, em questão de mercado, para tu fazer um lanchinho e café da manhã no Airbnb e economizar. Também consegue dar uma visitada bem boa no centro histórico. E acho que é isso sobre a viagem. Ana, quer adicionar alguma coisa? Acho que é bem importante falar que em 2017, mais ou menos um mês e meio antes da nossa viagem, foi quando aconteceu os terremotos na Cidade do México, que acabou ocasionando alguns acidentes, mortes, e a gente não pôde se dar ao luxo de cancelar a viagem, e nem pensamos nisso, porque senão a gente ia acabar perdendo o valor da passagem, porque estava muito em cima da hora. Então a gente foi mesmo assim, rezando para dar tudo certo, para não dar mais terremoto. E quando a gente chegou lá, foi tudo tranquilo, a vida estava normal. A gente viu poucos lugares que tinha algum sinal de que aconteceu os terremotos. Então, assim, a gente ficou bem feliz de, no final das contas, não ter cancelado. Deixa eu tirar Sim, aqui que a Matilda passou. Oi, Matilda. O que a gente viu, assim, sobre os terremotos lá foram bastante oferendas com os nomes das pessoas que acabaram por falecer na época, quando aconteceu tudo. Mas eles estavam seguindo a vida normal, assim, não tinha nenhum transporte interrompido, nada. O que até depois, eu acho que esse ano, deu problema no metrô, que foi em decorrência dos terremotos de 2017, do terremoto. Uhum. Mas na época, assim, tava tudo muito tranquilo, só essa questão de que a gente via as oferendas homenageando os mortos, né? Aqui, a bengala atômica, a Nick.
Faça o planejamento de programação cultural, alimentação e banheiro. A própria guia turística. Sim! Barbel 23. BR que ama bugiganga, óbvio. Todos se identificam. Então é isso, acho que a gente pode seguir para o próximo tópico. Bora lá. Vamos então explicar como é que a gente chegou no museu. Porque a gente é dessas, né? A gente vai explicar tudo para vocês. Pra vocês verem que a gente... Tipo assim, a gente nunca tinha ido sozinhas, sem um adulto responsável para fora do país, né? Porque a gente até então só tinha ido com a escola. Aí, como a gente era responsável por nós mesmas, a gente fez todo um planejamento, que nem a gente comentou. Então, o planejamento era, inclusive, de imprimir coisas do Google Maps para a gente saber as localizações, etc. Ver antes, tipo, por exemplo, essa imagem que eu tirei, foto da nossa visão do Airbnb, eu já tinha visto no Google Maps muito antes da gente ir, porque, né, eu queria saber exatamente aonde a gente ia estar. Então, a gente acha que é bem importante, na real, fazer esse tipo de coisa para quando chegar lá, se sentir segura. Eu me sentia muito segura porque eu já tinha visto essas ruas várias vezes olhando no Maps para descobrir tudo que tinha em volta, etc. Então, acabou que foi tudo mais tranquilo, porque eu já me sentia até mais em casa, assim, conhecendo e pesquisando antes. Para, Matilda. Isso que tu também, hoje em dia, tem vários recursos que tu consegue, de graça, ter esse acesso, né? Então, tu não chega lá perdido, que nem antigamente, que a gente tinha que ser guiado pelo coração e pelo bom gosto, o bom coração das pessoas, de te dizer onde cada coisa ficava. Então, a gente conseguia sair do apartamento e pegar o metrô com muita facilidade. Mas em questão de acessibilidade, na época a gente não reparou muito, porque como é o metrô, é lá embaixo, então muita escadaria. A gente subiu e desceu muita escada. Eu tive tendinite nos 2 joelhos no primeiro dia, porque a gente caminhou bastante e subiu umas escadas aí. Então isso é uma questão que a gente teria que analisar de novo. Teria que ver com outros olhos, né? Porque na época, 2017, a gente não tinha essa noção, assim, de as coisas não são acessíveis. Elas deveriam ser. Mas então agora a gente tem, e a gente quer fazer um conteúdo assim mais inclusivo para todos. A Jenny disse aqui. Aliás, quem tá por aí não segue a Nicole, Bengala Atômica, suas lives acessíveis. Sigam ela, gente. Isso aí, gente. Nicole faz lives acessíveis aqui no Twitch. Podem seguir. Barbel, tinha acesso fácil à farmácia? Acho que sim, né? No caso, como a gente estava no centro, tinha de tudo. Tinha mercado, farmácia. A gente só não foi na farmácia porque a gente levou todos os remédios possíveis pro médico. Ainda bem que ninguém abriu nossa mala, porque, né? Sim, remédio aí. um pouquinho preocupante. A Esther, coitadinha, acho que por causa da minha tendinite. Deu tudo certo. A moça do apartamento tinha gelo na geladeira, daí eu quebrava uns gelinhos e botava no joelho quando chegava em casa de noite. A Nick, normalmente a gente tem que optar por transporte tipo Uber, porque as escadarias de metrô são recorrentes. Então, isso é foda, né? Porque lá, com o metrô, a gente conseguiu chegar a quase todos os lugares. A gente chegou a usar... Era o Uber? Ou era outro aplicativo de transporte? Não era Uber porque a gente não tinha o cartão internacional. A gente usou... A gente atacou táxi. Eu acho que era tipo o Cabify, uma coisa assim, que daí podia pagar Cabify. Em dinheiro. Cabify. Daí a gente conseguia pagar em dinheiro, mas também, como era uma região muito central, tinha bastante táxi e motorista do Cabify. Foi bem tranquilo essa questão.
Esther, eu quero ir pro Peru e Matheus diz que ele precisa de físico antes das subidas. Sim, é sempre bom preparar o corpinho pra, né, dar uma acompanhada, que a Esther é toda, se movimenta toda fazendo yoga e polidense. Então, Esther tem o pique. Tiger Bunker. Oi, Nicolas. Chegou, mandou um oizinho. Então, para visitar o museu, a gente pegou o metrô. A gente deu uma boa andada. E para a gente saber qual estação descer, a gente tinha o aplicativo do City Mapper. City Mapper. Acho que é assim. Senão o Google vai corrigir quando for procurar. Então, porque os nomes, assim, são bem esquisitões. E eles têm uns desenhos também. Mas eu tenho dificuldade tanto em gravar nome quanto em gravar imagem, então era bom ter o aplicativo, né, para salvar a gente. Então a gente ia até muito perto do museu de metrô, mas para ir a pé seria um pouco complicado, então a gente atacou um táxi, tipo, Brasil assim, mandando o dedinho. A gente pegou um senhorzinho taxista que não sabia o que era Museu Frida Kahlo, mesmo trabalhando ali na região do museu. Eu acho que as pessoas não pegam muito táxi ali, eu não sei como fazem para chegar, mas a gente foi até a estação que indicava e pegou um táxi. E dali foi super tranquilo. É uma viagem relativamente fácil. Quantos minutos diz ali? Levou 51 minutos, mais ou menos. A gente acordou cedo. A gente acordou super cedo para chegar logo. A gente já tinha comprado a entrada pro museu antes de sair daqui do Brasil. No próprio site do museu, tu consegue comprar. Então a gente já foi preparadas, né? Chegou mais gente aí. Renan. Boa tarde, pessoinhas. Passando para deixar no modo ninja. Minha chefe abriu live agora. Boa live para vocês. Muito obrigada, Renan. Então, acho que da ida até o museu é isso. Pode passar. Já passei, não apareceu? Opa. 2 telas é um pouco complicado para mim ainda. Mas vai dar tudo certo, com muita paciência. Isso aqui é uma daquelas fotinhas bem turista que na calçada, não sei se não é, tipo, bem na frente do Museu da Frida, mas tinha artezinha no chão, nome do bairro. Daí eu achei bonitinho tirar uma foto. Mas assim, a cidade do México é uma cidade bem bonita, bem histórica, bem enfeitada. Eles gostam muito de enfeitar tudo. Também falando em Frida e México, chegamos lá e tinha dinheiro com a cara da Frida. Frida riquíssima, com sua cara 500 estampada em pesos. 500 pesos. Uhum. É que não se assustem, mas lá o dinheiro é em pesos e é uns valor meio. Daí também é bom ter um conversor de moeda na hora que tu vai comprar coisa, porque às vezes parece que é muito mais barato, mas é meio que a mesma coisa, ou às vezes até mais caro do que aqui. Então é sempre bom também. Ai, quem converte não se diverte. É, mas quem não tem dinheiro infinito tem que dar aquela convertida, né? Não dá pra sair a doida. Como eu disse, a gente foi lá na época da celebração dos mortos, que é o final de outubro, início de novembro, que nem o Halloween. Então tinha muita, muita, muita oferenda com o rosto das pessoas que estavam sendo homenageadas, né? Então sempre caveirinhas mexicanas, fotos das pessoas que se foram,
muita tequila, muitas Muita comida. frutas, muita comida, principalmente frutas. Obrigada, Nick, pelo follow. E gente nova chegando. Aqui, então, é foto da cafeteria, que a gente foi fazer um lanchinho antes de entrar no museu, porque a gente chegou muito cedo. A gente chegou, tipo, muito cedo, muito antes do museu abrir. Então, a gente pensou, vamos tomar um cafezinho, né? Não adianta ficar aqui na fila sem fazer nada e depois entrar lá com fome. Então, a gente quase abriu o café, né? Porque a gente chegou muito cedo. É melhor chegar cedo do que chegar em horário de pico e daí tu não conseguir te movimentar lá dentro, porque muita gente visita, tipo, muita gente visita. E lá no museu, na entrada, tem 2 filas. Tem a fila de quem está comprando ingresso na hora e de quem comprou antecipado. E para variar, no fim das contas, tinha muita gente na fila de quem ainda não tinha comprado na hora de abrir, e eu e a Carol éramos as primeiras da fila de quem já tinha comprado ingresso. Então a gente já tinha comprado ingresso e mesmo assim a gente estava lá sentada, marcando o nosso lugar, como boas brasileiras. A gente adora uma fila, mas a gente adora estar lá na frente da fila. Current Bites, Tainá falou, a pessoa que fala quem converte não se diverte, vive sem medo algum da fatura do cartão. Sim. E no caso, na época, a gente nem cartão tinha. Então, era tipo, não. Aqui tem mais uma foto. Aqui tem mais uma foto de decoração nas próprias casas, assim. Então, não era só em loja, não era só no comercial que a gente via. Eles realmente enfeitam muito, fazem... É muito bonito de ver o jeito que eles tratam a morte. É bem bonito, assim, não de beleza por ser só colorido, mas é bonito o respeito, assim, o valor que eles têm, as tradições, que eu achei bem diferente de como a gente trata aqui no Brasil. Tanto a questão da morte, quanto questões de próprio orgulho das suas raízes indígenas, raízes pré-coloniais, sabe? É bem diferente. Aqui eu tirei uma fotinho da placa na frente do museu. Ali no cantinho esquerdo dá pra ver o murinho azul. Porque o Museu da Frida também é conhecido como a Casa Azul. Porque é uma casa que foi construída em 1903? 1904. 4. Ai, errei. E desde então ela foi pintada de azul. A família da Frida. Antes dela nascer ainda. E eles mantiveram, assim, sempre. Então, o Museu Frida Kahlo, Casa Azul. O museu. Então, como a Carol comentou, a Casa Azul ela foi construída em 1904, 3 anos antes da Frida nascer. E virou um museu, né, sobre a história da Frida e o seu trabalho e a sua vida, né, em 1958. 4 anos depois que ela faleceu. Então, não foi muito tempo depois que ela faleceu que a casa virou um museu, e que bom que virou para poder preservar a história tanto de vida dela quanto a sua arte, né? Eu acho bem importante que a gente tenha esses museus assim mais intimistas. É diferente do que olhar centenas de obras individuais de artistas em um único museu, do que mergulhar realmente fundo num artista só, no seu próprio museu. É uma experiência bem diferente, assim, e bem, eu acho mais interessante, pelo menos. Aqui também tem uma fotinha. Senti bastante essa diferença. E é uma coisa que, se tu conseguir dar um rolê em algum museu nesse estilo, assim, que conserva também a história de artista por trás das obras, recomendo ir visitar também. Então aqui tem uma foto de como é que é o museu por fora. E eu anotei aqui que, além das pinturas da Frida, nesse museu, tem também mais de 300 peças pessoais da artista. Vestidos, joias, objetos, adereços,
sapatos, livros. Tem muita coisa que era realmente da Frida e dá para se conectar muito mais, entender muito mais da história dela, observando de perto esses objetos. Tudo tem muito mais um peso, assim, uma força, e tu consegue ver a história mesmo, imaginar as coisas que aconteciam naquela época. É bem forte, assim, bem bonito observar as coisas mais de perto. Aqui tem a fachada, Museu Frida Kahlo, as portas estavam fechadas. Isso aí foi quando a gente chegou 1h30 antes de abrir. Aqui tem uma fotinho nossa na frente para provar que fomos lá. E uma foto fazendo careta, porque é assim que a gente é. Assim que a gente funciona. Nosso E jeitinho. já tinha uma pessoa ali atrás, já querendo entrar antes da gente, mas não conseguiu. A gente entrou primeiro. Então, Frida e Diego viveram nesta casa de 29 a 54. Diego é o Diego Rivera, que também era um artista e muralista que foi casado, né, com a Frida Kahlo, e que tiveram um relacionamento bem conturbado, de indas e vindas, de muitas traições, de um relacionamento que, lendo tudo que eu li, considero bem abusivo, mas a Frida era apaixonada por ele de uma maneira, assim, que dá até um pouco de pena, assim, porque ele mesmo admitiu, depois que ela faleceu, numa entrevista, que ele não era uma pessoa fácil e que quanto mais ele amava uma pessoa, mais ele queria fazer com que ela ficasse triste, mais ele queria magoar essa pessoa. E a pessoa que ele mais magoou na vida dele, ele mesmo falou que foi a Frida, porque foi ela que ele mais amou em vida. Então, assim, é um negócio bem pesado e que eu não gosto desse homem. Então, se eu falar mal dele durante a live, é porque, assim, é pessoal o ódio que eu sinto por ele, tá? Só pra... Inclusive... Diego, se você está nos ouvindo... Diego, se você está nos ouvindo, a gente não gosta de você. Inclusive, a mãe da Frida também não gostava do relacionamento. A Frida, ela conheceu o Diego numa escola preparatória do México. A Frida tinha 15 anos e ele tinha 36, eu acho. Ele era basicamente 20 anos mais velho que ela. E ela admirava muito o trabalho dele, porque ele já era um artista renomado e tal. E eles se casaram, ela já era maior de idade e tudo mais. Mas mesmo assim, pelas diferenças de idade, pela diferença, sei lá, de mentalidade, de tudo, assim, a mãe da Frida não gostava do relacionamento. E ela falava que eles eram o elefante e a pomba. O elefante sendo o Diego e a pomba sendo a Frida. E até meio engraçado isso, porque tem alguns trabalhos, que não é bem um trabalho, tem algumas partes do diário da Frida em que ela se desenha como uma pomba. Aí eu fico pensando se ela lembra disso quando ela fez, né? Se ela lembrava disso que a mãe dela falou, que ela era a pomba do relacionamento, ou se foi só um símbolo de liberdade. Mas enfim. Sim. A Barbie comentou. Oi. A Barbie comentou, você consegue ver a pessoa além do artista, né? Deve ser uma experiência incrível. Exatamente. É bem isso mesmo. A Nick falou, Diego, não nos dê um sinal. Diego, se estiver nos ouvindo, não responda. Fica na tua, meu irmão, fica na tua. E no caso, ali tá que a Frida e o Diego viveram nessa casa até 1954, porque foi o ano que a Frida veio a falecer. Então, logo na entrada da Casa Azul, tem esse testemunho autobiográfico da Frida e do Diego. Então, eu vou ler pra gente, tá? Do seu amor pelo México, do seu próprio universo, da sua cultura indígena viva, arte pré-colombiana e arte popular, continente de sua realização cotidiana, de seus sofrimentos e de suas alegrias, recinto de seu trabalho como artistas mexicanos e universais. Então, é bonito o modo como eles viviam a arte deles, mas o relacionamento em si era complicado, galera, complicado. Difícil. Mas assim,
A Frida é, infelizmente, apaixonada por este homem, então vamos ver ele em alguns momentos neste tour, tá? Vamos aguentar, galera. Vai dar tudo certo. Então, só a modo de curiosidade, pra entrar, depois que tu entra no museu, tipo, passa aquela porta que a gente tirou foto na frente, tu tem que deixar tua bolsa e mochila nos armários que eles têm lá. Não é bem armário, eu acho que é um balcão que a atendente te dá uma ficha com o número da onde vai ficar tua bolsa. Então, tu não pode entrar de bolsa e para tirar foto tu tem que pagar. Provavelmente é um valor muito baixo, porque eu e a Ana pagamos para as duas poderem tirar fotos. Eu não sei como é que tá hoje em dia, porque 2017 para hoje, 2021, eu imagino que tenha aumentado ainda mais a questão de usar celular, smartphone para foto e tal. Não sei como eles estão fazendo esse controle. E quando a gente foi também não podia fazer vídeo, só foto. Então tu tinha que deixar a tua mochila ou tua bolsa ali no balcão com eles. E se quisesse tirar foto, tinha que comprar um passezinho que tu vestia um adesivo que dizia que tu tava permitida tirar fotos e não podia filmar. Current Bites, Tainá? O filme Dos Fridas fala sobre isso, muito bom também, verdade? Dos Fridas, Duas Fridas, que é o nome de uma obra, Frida também. É um filme brasileiro, né? Não. É um filme que rolou no Festival de Cinema de Gramado. Eu só não lembro de que país ele era. Mas ele concorreu no Festival de Gramado uns anos atrás. Ainda não assisti, tem que dar uma conferida. A Barbie. Quem nunca curtiu um boy lixo, né, meninas? Ó, Tainá confirmou. Isso, brasileiro e mexicano. Filme dos Fridas. Um trabalho conjunto. Obrigada, Tainá, pela informação. Recebi aqui no ponto. Mentira, recebi no chat. Pode continuar. Esqueci de comentar que a gente foi numa quarta-feira. A gente, quando fez o planejamento do nosso cronograma diário lá no México, a gente decidiu colocar na quarta, porque era bem no meio da semana, então a gente pensava que ia ser um dia mais tranquilo, assim. E na real, teve bastante gente, mas pela internet falam que no final de semana, assim, é quase impossível andar lá dentro, pela quantidade de pessoas. E a gente pagou, aqui eu anotei, que a gente pagou o ingresso na época, 40 cada um de... Ana, acho que tua internet deu problema. Opa! Tá todo mundo vendo a Ana? Anitta, travou, amiga. Ainda tá travado? O teu rosto tá travado. Ai, putz, tá. Tá aí, mas eu travei bonita, pelo menos. Agora destravou. Vamos seguir. Ah. Ana virou um robô. Robô, Ana. Pronto. Travou? Pode seguir. Tá, top. Deu. Tá, que a gente pagou R$41 na época e pra tudo que a gente viu, achei um valor justo. Bora. A casa, ela é dividida em várias salas, então a primeira sala são com algumas pinturas da Frida. Na época, eu não percebi isso, mas agora revendo as fotos eu percebi que não tinha pinturas muito famosas. As pinturas mais conhecidas da Frida não estavam lá no museu. E é porque algumas são guardadas para fazer exposições itinerantes em toda parte do mundo, né? E outras estão em outros museus. Tem obra da Frida que está nos Estados Unidos, no Reino Unido, tem obras que estão em outros museus do México. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena ir no museu, mais pela experiência de ver o lugar em que a Frida viveu e pintava, do que pelas pinturas individuais em si, sabe? Então vamos dar uma olhadinha em algumas pinturas que a gente encontra lá no museu. Eu acho que a gente não tirou foto de todas,
porque, como eu comentei, a gente estava muito emocionada e muito empolgada, então cada uma foi vendo e tirando fotos do que achava mais interessante. A gente vai mostrar algumas, né, do que a gente tirou fotos, as fotos menos piores, né, a gente mostra. Esse é o pai da Frida, ele era fotógrafo, então esse é um retrato que a Frida pintou dele. Dá pra ver uma certa semelhança no rostinho deles, né? Aqui é uma obra em que a Frida pintou uma árvore genealógica da família dela, com os pais ao centro, os avós em cima, as filhas, no caso, embaixo. E todo mundo sabe que é a Frida, por questões óbvias. Sabemos qual é a Frida. É. Dora Aventureira. Onde está a Frida? Você consegue encontrar a Frida? Aqui é uma obra em que é um assunto que é bem recorrente, né? Sobre maternidade, sobre aborto. A Frida, ela teve poliomielite quando ela era criança e ela ficou com um problema numa das pernas, um dos pés dela ficou atrofiado. E quando ela tinha 18 anos, se eu não me engano, ou por aí, ela foi atropelada por um ônibus e isso ocasionou muitas fraturas e muitos problemas, tanto na coluna dela quanto em várias partes do corpo. Isso impossibilitou ela de gerar uma criança. E sempre, aparentemente, né, pelas obras e pelo que a gente conhece dos escritos no diário, era um desejo dela que ela nunca conseguiu alcançar. Então, é um tema que é recorrente nas suas obras e nos seus escritos, né? A maternidade e o aborto. Também é bem recorrente o comunismo, porque Frida era uma gatinha comunista. Aqui, ó, essa obra aqui, deixa eu só ver o nome que a gente botou aqui. É O Marxismo Dará Saúde aos Enfermos ou Doentes, né? Então, nessa obra, a gente tem a Frida ao centro, tem Marx ali em cima, tem uma mão esgoelando o que acreditamos que seja um estadunidense, né, por causa da questão do Peru, e ali em cima ele tá com um chapéuzinho, né, relembra os chapéuzinhos que os estadunidenses usam, e a Frida tá tá, no caso, largando as suas muletas e tá segurando um livrinho vermelho. E ainda tem ali em cima uma pomba e o mundo sangrando. Uma obra bem interessante. Quer comentar alguma coisa dessa obra, Carol? Eu queria comentar aquela questão que vem, né, com o tempo e a consciência sobre as coisas, de que muito se fala da Frida, uma mulher forte, não sei o quê, e muito se usa da imagem dela para produtos, mas é sempre apagando que ela era uma pessoa com deficiência. E ser uma pessoa com deficiência fazia parte da vida e obra dela. Ela nunca separou os dois. Foi tanto a deficiência dela que fez ela começar como artista, quanto que levou ela até o último, assim. Ela teve um período que ela tentou não esconder, assim, mas de certo modo esconder, mas ela também viu depois que não adianta, vai estar ali para sempre com ela e é isso aí, não tem o que esconder. Então a gente vê muito as obras dela, a representação das muletas, dos coletes que ela usava para a coluna por causa do acidente de ônibus. Então eu acho que é sempre bom lembrar que ela é uma artista com deficiência maravilhosa. E uma artista que era muito ligada ao comunismo, o que é bem irônico com o fato de que hoje em dia ela é uma imagem super capitalista, né? Ela é usada em diversas estampas de diversas coisas. O nome dela foi usado exaustivamente para vender coisas com a temática feminista, porque virou um produto, né? Virou um capital. Então, de certo modo, me sinto um pouco culpada, porque tenho várias coisas com o rosto da Frida, me sinto, ainda mais revendo, né, todo o passado dela. Mas é porque ela
se tornou uma imagem muito forte de uma mulher incrível, né? Que a gente se espelha e acha uma artista maravilhosa também. Só que também é triste do quanto sugaram tudo que podiam da imagem da Frida para vender. Então, também acho desrespeitoso nesse sentido, assim. A Thay comentou aqui exatamente isso. Logo que tu começou a falar, a Thay também falou. Outra coisa é o fato de ela se importar tanto com o povo e daí usarem o rosto dela como camiseta de R$ 300. Sim, exatamente. A Nick disse que ama a gente. A gente te ama, Nick. Obrigada por estar aqui. Extremamente importante falar da deficiência dela como constituinte da artista que ela era. Exatamente. Era parte dela, era parte da obra dela, era parte da vida dela, assim, completo. Aqui tem uma obra que é o Viva la Vida, que é uma das obras que é muito famosa, principalmente pela frase, né? Viva la Vida. A gente tem até uma amiga, nossa amiga Paula, que ela é tatuadora e tem um estúdio chamado Viva la Vida, com toda a temática da Frida, porque a Paula sempre amou muito a Frida, e inclusive a Paula ia com a gente na viagem, mas por questão própria de segurança pessoal, ela decidiu cancelar por causa dos terremotos e tal. Mas depois, um ano depois, ela foi sozinha e vivenciou tudo isso também. E acho que é bem importante de tu ir atrás, se puder, né, e tal, dos artistas que tu gosta, para conhecer mais a história e ver de perto. É muito diferente ver de perto uma obra ou ver no livro, assim. É bem enriquecedor. Isso, essa é a palavra. Posso falar, Carol? Ou você ia falar? Pode sim, pode sim. Ah, tá. Ei, você travou, Anitta? Pode. Ei, coisinha. Em toda casa tem frases que estavam no diário da Frida. Então ela tem, né, colagens assim, e essa é uma das frases mais famosas dela, que inclusive também muito comercializada pelo capitalismo, que é pés para que os quero se tenho asas para voar. Então, a sala 2 é algumas paixões da Frida. Tinha alguns textinhos, então eu vou só passar por cima, só para eu relembrar o que tinha em cada coisa, mas eu não vou ler tudo, né? Então, a Casa Azul, ela é um testemunho, então, das paixões e inspirações da Frida, com retratos, fotografias, livros, com intervenções de desenhos e poemas, cartas, cerâmicas e vestidos. Então, nessa sala tem algumas coisas que a Frida amava e também tem alguns autorretratos, alguns retratos que não estavam acabados quando ela faleceu e que eles expõem mesmo assim no museu, e eu achei isso incrível. E nesse textinho também fala que ela expôs em poucas exposições em sua vida, né? Foi em Nova York, em 1938, em Paris, em 1939, na Galeria de Arte do México, em 1940, e na Exposição Internacional de Surrealismo, em 1953. Então, até essa questão do surrealismo, a Frida foi considerada surrealista, inclusive na época em que ela estava viva, mas ela mesma não se considerava surrealista, não se considerava parte do movimento, embora ela tivesse interesses e tinha bastante livros e tinha bastante amigos, né, desse movimento de arte, mas ela em si dizia que não se considerava, mas participou da exposição muito mais do que bem, né? Então aqui tem alguns desenhos e rascunhos da Frida, que a gente vai ir passando. Inclusive, eu não tinha visto até agora, mas está escrito aqui para Diego, ó. Diego. Não. Aqui daí tem ruína, casa para aves, nido para amor, todo para nada. Ruína.
Ai, Frida. Aqui é um rascunho de Nova York. A Frida chegou a ir para Nova York numa exposição que ela participou. Então, ela provavelmente ia fazer alguma pintura nesse sentido, mas acabou ficando só no rascunho. E eu acho muito legal que existam esses rascunhos de obras, porque dá pra gente entender um pouco mais do processo do artista, ver como é que eram os rabiscos e como era o jeito de pensar. Eu acho muito legal. Consegue ver toda a composição que eu, pessoalmente, nessa parte de ajeitar as coisas e fazer rascunho, eu tenho muita dificuldade, porque eu fico, meu Deus, como é que disso vai sair para um trabalho pronto? Então, assim, a gente vê que o trabalho pronto vem de muito rascunho, muito estudo, muita tentativa e erro. Então, isso é bem legal. Eu gostei muito dessa sessão onde tem os trabalhos inacabados. Eu acho que foi uma das minhas favoritas de ver, assim. Esse aqui é um autorretrato da Frida, que a gente achou muito bonito. Inclusive, daí a próxima foto é um detalhe dessa joia aqui maravilhosa. Tá no grau, mami, esse batom vermelho. Linda, linda. Sempre linda, Muito Frida. ouro. Muito ouro. Inxalá. E essa aqui é uma das minhas obras favoritas do museu. Eu fiquei apaixonada, mesmo sendo inacabada. Achei linda. Acho que quando ela ficasse pronta, ia ficar mais linda ainda. E também muito legal ver aqui os rascunhos na mão, dá pra ver as bolinhas de quando ela tava rabiscando, dá pra ver as flores, de onde é que ela ia fazer flores. Provavelmente aqui era o travesseiro dela na cama, mas aqui parece que tem uma paisagem. Então, o que será que ia ser essa obra no final, sabe? Eu acho também legal ficar pensando nas possibilidades. E linda, né? Sempre linda. É uma coisa que até tem alguns textos no museu, é sobre esse olhar da Frida, que é um olhar fixo, que é um olhar muito marcante nas obras dela e que até hipnotiza a gente, assim, é bem incrível. Aqui tem uma foto da Não gente com completa. a obra, porque a gente gostou muito. E aqui dá para ver o adesivo, né? De quem pode fotografar, fica com esse adesivo à mostra para eles terem um controle. Pra dizer, né? Tu pagou, tu pode tirar foto. Uhum, Se não, exatamente. segurança ia dar só a Pablo Vittar. Segurança! É, Segurança! exatamente. Aqui é outra obra dela em que ela fala sobre o aborto. Até o nome da obra, se não me engano, é Henry Ford Hospital, que é o nome do hospital lá nos Estados Unidos, quando ela estava morando lá com o Diego Rivera. Ela sofreu um aborto e ela ficou alguns dias, né, nesse hospital com muita dor pelo luto, né, da perda, porque como eu comentei, ela queria muito ser mãe. Então aqui tem ela na cama do hospital e tem algumas coisas que se referem a afeto, nascimento, a sair do casulo, no caso, que tem o próprio feto, aqui é uma lesma saindo do casulo, aqui é uma bacia, aqui eu e a Carol, a gente acredita que seja aquela flor que se chama clitória, que lembra, no caso, uma vagina, né? Uma vulva, aliás, desculpa. E aqui, no caso, seria a barriga com o bebê dentro, né? Essa não é uma obra da Frida, eles chamam de votos, são pequenas pinturas que as pessoas que são devotas, né, a algum santo fazem para agradecer. E a Frida tinha uma coleção deles, ela então adquiriu, comprou, não sabemos. E esse era um dessas pinturas que agradecia à Santíssima Virgem de Talpa pelo milagre de ter me salvado a vida no dia 3 de outubro de 34. Então, provavelmente foi uma mulher que
que fez essa pintura para agradecer a Virgem, né? A Virgem que ela era devota, por ter sobrevivido a um ataque de facadas. E estudiosos dizem que esse quadrinho, né, foi uma das inspirações da Frida para criar essa arte do Unos Quantos Piquetitos, que é de um cara que esfaqueou a sua, né, esposa e tal, e disse que no julgamento ele teria dito para o juiz que não foi nada, que foi só algumas facadas. Então, esse tipo de obra também faz com que a vida seja um ponto central assim, no feminismo, porque além dela trazer vários assuntos sobre a própria vida, ela também, no caso, trouxe um assunto que é o feminicídio, que na época nem tinha esse nome, né? As mulheres sempre foram mortas pelos homens, por serem mulheres, né? Então, também é um quadro bem forte da Frida, e que infelizmente não estava no museu. A gente só trouxe essa imagem para comentar de que provavelmente ela usou essa imagem aqui que estava no museu para fazer esse quadro. Quer comentar, Carol, do teatrinho? Uma água. A gente também vê por toda a casa muitos bonecos de papel machê, que não se ouve falar muito, mas a Frida também tinha esse hábito de criar esses teatrinhos e bonecos grandes também, com papel machê. Então, pela casa, assim, tu encontra desde bonequinhos, recriando cenas, só bonequinhos, todos de papel machê. Que ela e o Diego, que é um tipo de uma técnica que era muito comum no México, que eu não sei se originou no México, mas era bem comum antigamente fazerem obras e atividades com criar coisas a partir de papel machê. Então, é outra coisa que tu vai encontrar bastante pela casa. Eu não sei se todos que estão na casa foram feitos pela Frida, mas com certeza boa parte deles foram. Tainá disse que Carol tem medo de aspirador aqui de casa. O que esperar desse anjo? Sim, eu tenho medo de robô aspirador que aspira a casa sozinho. Porque eu tô tendo problemas com a minha legenda aqui. E daí estava tendo uma conversa no chat sobre eu e robôs, que é uma relação meio complicada. Mas a gente dá um jeito, né? A gente vai convivendo um com o outro. Pode continuar, Ana. A sala 3, então, é sobre os segredos, mas é mais uma questão que a gente queria trazer de que era algo que a gente não sabia, né, até ir lá, que antes de morrer, o Diego Rivera, ele fez um tratado com uma amiga deles, que foi a Dolores Olmedo, de que ele queria que os objetos pessoais dele, da Frida, a maioria deles, fossem guardados por 15 anos depois da morte do Diego. E realmente ficou guardado na casa, em baús, as pessoas não podiam entrar e tal. Só que depois que ele morreu, nesses 15 anos, a Dolores decidiu ainda manter em sigilo. Então, só foram descobrir muita coisa da Frida e do Diego em 2004, depois que a Dolores morreu. Então, vários objetos ficaram guardados, escondidos por mais de 50 anos, né? Ali até tem 28 mil novos documentos, 6.500 fotografias, obras impressos, gravuras, objetos pessoais, quase 300 peças de vestir da Frida, corsês e mais de 400 desenhos e obras. Então, muita coisa foi descoberta recentemente, né? Se parar para pensar em toda a história da Frida e há quanto tempo ela já faleceu. E a gente fica, né, feliz que tenha vindo a público, embora tenha sido meio tardio. Aqui tem um recorte de jornal que ela guardou, né? Como ela era muito ligada à questão do comunismo, tem vários recortes e fotografias referente
a esse assunto lá pela casa. E uma dessas é um jornal sobre a Revolução de Outubro, que é a Revolução Socialista Mundial, né? Então aqui tem uma fotinho do Trotsky, né, que é a esquerda, que no caso foi um homem soviético que se escondeu lá na casa da Frida e do Diego, fugido desse moço aqui, que é o Stalin. Agora eu não lembro mais. Lenin, desculpa, Lenin. gente. Aqui, ó, tá aqui, ó, o nome dele, Lenin. É muito nome para eu lembrar, mas é o Lenin, no caso. E é um pouco engraçado que a Frida teve um caso com o Trotsky. Tá, pega essa informação. A Frida teve um caso com este homem que ficou na casa dela, escondido do Lenin, mas ela admirava também o Lenin porque ela tinha fotografias do Lenin pela casa. Só comentando, gente. Momento fofoca. É, Que é momento pra, né, fofoca. edificar a conversa. Fofoca artística, exatamente. Então a gente também tem bastante foto da Frida, não só dela como musa, mas também fotos que ela tirou. Aqui tem um textinho, vou só passar um pouquinho por cima dele. Que, como a gente comentou, a Frida é filha, né, de um fotógrafo e quando ela era pequena, ela acompanhava o pai no estúdio, né, para ajudar. Então, desde pequena, ela entendeu tanto o valor artístico da fotografia quanto aprendeu a posar na frente da câmera. E a Frida colecionava, então, mais de 6.000 fotografias. Nelas, manifestava seus afetos, escrevendo dedicatórias, imprimindo beijos com batom nos lábios, recortando as fotos e também fazendo intervenções. Ela até usava algumas fotos como referências para as suas obras. Ela usava fotografia com consciência, assim, não era simplesmente usar por usar, ela sabia o que estava fazendo. Aqui tem uma fotinho dela com o Trotsky, né, que a gente comentou que foi o moço que fugiu para casa dela, se escondeu na casa dela, porque ele estava fugindo do regime comunista soviético, e ela teve um caso com ele. Segundo fofocas, quando o Diego descobriu o caso, expulsou ele da casa, né? Mas, né, não posso confirmar que são fofocas. Fofoquinha, gente. Não vai botar no TCC, no Né? artigo, A não ser que sem encontre. pesquisar, sem É. pesquisar a fundo. Aqui é uma foto do pai e uma foto da mãe da Frida, de quando eles eram mais jovens. Que dá para bem ver melhor a foto da mãe da Frida e como ela tem traços parecidos, né, com a filha. Que é uma A fotinha da Barbie Frida. disse, a Barbie disse, pôr no TCC, fonte, vozes da Ana. Fofocas da Ana. A Nick disse, vamos sair dessa live como edificadas. É assim que eu gosto. Tainá, apagando essa citação no meu TCC. Pega meio mal. Pesquisa bem. Acha um livro aí que diz, não fala que foi a Ana e a Carol. Aqui é uma fotinho da Frida, mais jovenzinha. Ela trançando os cabelos. Ai, gente, é muito legal ver essas fotos, né? Tipo assim, é um novo jeito de ver a pessoa, né? Tipo, olha essa foto da Frida sensualizando com o colar dela. Tipo, Incrível. mano, Melhor foto. É cadê isso tipo, cadê isso no livro de histórias da arte, é, sabe? é ver uma nova perspectiva, né, do artista. Tipo assim, é Uhum. entender que era uma pessoa que tinha muitas nuances, que também tirava foto zoeira. Isso é muito demais pra mim. Numa época que a foto era preto e branco, que era difícil tirar foto. Exatamente. Aí tem a gente sensualizando com a Frida também, porque, né, só pra lembrar que a gente tava lá mesmo. Carol sensuelen demais. Ai, que bom. Zoom na minha cara. De nada. Aqui é uma foto da Frida na água também. Provavelmente ela tava num daqueles barquinhos em que eu e a Carol a gente até andou também, mas isso é outra história. Mas a gente foi no mesmo dia nos barquinhos que são bem famosos lá no México. Provavelmente essa foto foi tirada num deles nas águas.
que correm lá na Cidade do México. A Frida abraçando um doguinho. Mãe de pet. Tadinho. Cheia dos anéis. Linda. Sempre Perfeito. no grau. Tá passada? Essa foto eu amei também, super descontraída, com o véuzinho. Umas velas ao fundo. Aqui a Frida perto de um mural em que tem vários pensadores comunistas, né? Só para lembrar que a gatinha Sempre era lembrando. comunista. Essa é uma foto muito famosa dela, né? Que a gente vê em várias camisetas, caderno, diário, tudo. Vamos para a cozinha, porque, né, como a gente comentou, a Casa Azul, que é o museu, era realmente a casa da Frida, então tem os cômodos que são casa, né? Então aparece, a gente consegue ver a cozinha, os quartos, então vamos adentrar na cozinha. Assim, o que dizer da cozinha e casa de Frida Kahlo e Diego Rivera é que eles eram a tia das quinquilharias, mas a casa é abarrotada de quinquilharia, muita coisa artística, muita arte, tipo, que chega a ser empilhado mesmo. E na cozinha não é diferente, tem todo uns enfeites na parede com amarelo e azul. A mesa e as cadeiras são amarelo com azul também. Tem muitos pratos e porcelana, e peças assim que tu vê que é bem tradicional latino. Ali, boneco de papel machê que eu comentei, um bonecão. Muitos pratos, louças e tudo muita arte, muita. A casa inteira dela é assim. Tipo, ela ali, as salas que a gente mostrou antes é mais com quadros e fotos, mas daí quando tu começa a entrar pela cozinha, tu vê que um bicho, que a casa era tipo, repleta, cheia de arte. Aí que tá a foto ali agora. Opa, a foto aqui num baú decorado pela Frida e o Diego, que representa ali a bandeira do México, com as cores, a águia com a cobra em cima do cacto, que é o símbolo da bandeira mexicana. Eles tinham muito, muito orgulho do país deles e do continente, de ser da América Latina. E isso ficava muito, muito claro pela casa inteira, pelas obras deles e pela decoração da casa. Tudo que eles podiam, eles pintavam. Do it yourself era com eles. A casa toda, que a gente pode ver, é toda estilizada por eles. E tem uma outra frase da Frida, antes de entrar na cozinha, que é: quem diria que as manchas vivem e ajudam a viver? Tinta, sangue, cheiros. O que eu faria sem o absurdo e o fugaz? O estúdio. Vamos conhecer então um pouquinho de onde a Frida pintava. É muito legal, gente. Se prepare. Então aqui eu tenho um textinho em que fala sobre o estúdio em si, que era o local então onde a artista pintava, né? Tem o espelho que ela usava para pintar, tem livros de história, literatura, arte, filosofia, muitos com intervenções, né, de poesias e desenhos. Tem a admiração que a Frida sentia pelas culturas pré-colombianas nas peças pré-hispânicas que adornavam o espaço. Também se observa que ela usava frasquinhos de perfume como recipiente para colocar as suas tintas, né? E todo o material está disposto na sua forma original. Chama a atenção também
um quadro que mostra a evolução de um feto humano na parede, que a gente também tirou foto, e que mostrava então a obsessão da Frida por essa maternidade que ela nunca poderia alcançar. Então, quer falar, Carol? Então aqui a gente vê, tipo, literalmente onde a Frida, um dos lugares que a Frida pintava os quadros maravilhosos dela, tem o godê ali na esquerda, no cantinho, que é onde os artistas usam para misturar as tintas. Tem ali umas paletinhas, umas espátulas, porque nem só de pincel vive o pintor. Dá pra ver que ela usava também pincéis, espátulas, lápis, canetas, vários materiais. A gente também consegue ver frascos com pigmentos. Então, ela muito provavelmente fazia umas misturas e criava as cores ela mesma. Ali a cadeira de rodas dela, porque Frida tinha uma deficiência. Sempre lembrando. Então, quando ela não pintava deitada na cama, ela pintava no ateliê, sentada na cadeira dela. Ali tem um espelho. cavalete que ela usava. Ali no canto esquerdo também tem o espelho que ela usava para se enxergar enquanto fazia o autorretrato, que é quando o artista pinta a si mesmo. Aqui uma foto mais do cavalete dela. Um cavalete que é um Megazord. Tipo, mó massa. Gigantesco. Aqui uns frascos, que nem a Ana disse, que ela usava frasco de perfume, coisa, com as Aqui. tintas que ela misturava, com os químicos também, né? Que pintura a óleo precisa de Uhum. alguns reagentes, eu acho. É Precisa. trebentina, Isso. solvente, às vezes. É. Daí ela tinha ali também. E que nem eu disse, eu não disse, mas eu pensei, Frida acumuladora. Porque ali a gente pode ver os vários frasquinhos com um monte de pincel jogado dentro. A gente vê os acúmulos dela pela casa toda. Uhum. Ali tem os pastéis de oleoso, que ela também usava. Que também Leila usa para pintar nas lives do Mariposa. Então, dá aquele follow para ver a gente usando materiais que Frida Kahlo usava. Aham. A Nick. Frida é meu espírito para as atividades diárias. Tudo que der para fazer deitada, estamos fazendo. Exatamente. Por que não é? Porque tu precisa ficar deitada que tu não consegue fazer nada. Olha aí a Frida, fez tanta coisa. Dá para fazer sentado, deitado, de ponta cabeça. Aqui tem Aqui alguns é livros. a Barbie deitada e entrando para a história. Fazendo história deitada, né? Maravilhosa. Exatamente. Aqui tem algumas coisas, alguns objetos que provavelmente são esculturas pré-colombianas, como o texto comentou que estava por toda a casa e realmente está, né? Aqui alguns livros. Olha aqui o que é nesse livro. Um turista no Brasil. Será que Frida estaria pensando em vir para o Brasil e não conseguiu? Come to Brazil, Frida. Frida, se está nos ouvindo, Come to mande um Brazil. sinal. Venha ao Brasil. Aqui são alguns arquivos. A cadeira. Aqui, ó, informação quente. Frida Hum, não morreu. Ela está vivendo escondida em Minas. Alguém de Minas pode confirmar para nós? chegou no meu ponto aqui. Mais um close da dona cadeira que levava a Frida a vários lugares, E inclusive à como, frente de seu cavalete. e como vocês podem ver, a gente pode chegar muito perto, a gente não pode tocar nos objetos, mas não tem uma fita que fala assim, não Uhum. chegue ali. Então a gente pode ver as coisas muito de perto. Então dá para realmente imaginar como é que é, dá para visualizar a Frida sentada pintando, sabe? É muito legal ver de perto, assim, esses É bem objetos. uma imersão, né?
Pra mim, ali, a partir da cozinha, tu consegue entrar muito nesse mundo da Frida e, infelizmente, do Diego também. Mas a gente sabe que o espírito da Frida domina mais. Essa é uma máscara de gás que também tem lá no ateliê dela. E segundo fontes do meu namorado, que é historiador, ele pesquisou e essa máscara foi uma máscara utilizada pelos nazistas. Então ele ficou assim, nossa, qual será que é a história dessa máscara para ter parado aí na casa da Frida? Eu também gostaria de saber, né? Mas muito legal essa máscara. E aqui tá aquele quadro que tinha no texto, né? Falando de todas as etapas de um feto no útero, né? Frida e sua obsessão. Obsessão. Aqui dá pra ver também uma área comum, um lugarzinho pra fazer um chá, tomar uns tragos, fazer uma fofoca. Ali, ó, é o lugar ideal pra fofocar. 2 cadeirinhas, uma mesinha, um espelho ali em cima pra, né, Fico. dar um check. Um check no visu. Depois da cozinha, a gente vai então para os quartos. Tem um quarto do dia e o quarto da noite. Vai ser explicado, né, logo mais. Então, o quarto do dia e da noite. A Frida tinha um quarto que ela usava durante o dia, principalmente para pintar, porque ela tinha dias que ela não conseguia sair da cama por causa das dores na coluna, etc. Então, ela pintava no quarto. E nesse quarto tem uma colcha em cima da cama a máscara mortuária dela. E no quarto da noite, então, tem a coleção de mariposas da Frida, tem uma coleção de mais de 40 bonequinhas, né, que a Frida fez, que também representam a ela, e vocês vão ver que, na real, não é só isso, tem muita quinquilharia, assim, é de acumuladora mesmo, assim. Tem também uma urna, né, nesse quarto com as cinzas da Frida, e é interessante que essa urna, ela faz referência ao Diego, então até em morte, a Frida tá ligada ao Diego, porque é uma urna que lembra um pouco um sapo, e é porque o Diego, ele se autodenominava como El Sapo Orana, ou o Sapo Rã, por causa que ele era, né, um homem gordo, com papada e tal. Então, assim, é um pouco preocupante que até em morte a Frida, né, tão ligada a esse homem, mas, né, fazer o quê? Acontece. É do jeitinho dela. Infelizmente, né, gente? Então, esse é o quarto do dia, que tem dá pra ver aqui a cama, tem a máscara mortuária. Aqui em cima dá pra ver um pedaço do espelho, que era o que ela usava, né, pra fazer os autorretratos. Aqui tem o que eu e a Carol, a gente não tinha nenhuma informação sobre isso, mas que a gente acha que é um bebezinho, né, morto, pelo jeito que ele tá, né, pela questão da Frida também de ter tido abortos, né. Aqui tem um retratinho do Lenin, que é o cara que tentou matar o Trotsky, que foi o cara que a Frida deu uns beijos, então, né, um pouco preocupante isso, mas vamos lá. Aqui também tem alguns materiais, uns lápis de cor, do ladinho da cama da Frida, né. Aqui dá pra ver melhor o espelho. Aqui dá pra ver alguns objetos da Frida que ela guardava no quarto. Bastante coisa. A Jenny disse, Ana sempre reforçando as fofocas, né? Ai, gente, é que assim, a gente é fanfiqueira, a gente gosta de uma fanfic, assim, nos causos, umas fofocas, tá? Tá no sangue. Ai. Em todo lugar do museu também tem essas plaquinhas pedindo para não tocar, então a gente realmente não tocou em nada, né? A gente só via de perto, porque a gente podia chegar muito perto das coisas e ficava super empolgadas e tal, mas, né, não roubamos nada. A gente só olhou e tirou fotos.
Eu juro. Não, a gente da FBI que tá nos assistindo, a gente não roubou nada, sério. A gente jura. Aqui é uma fotinho da Frida subindo na escadinha do avião, toda felizinha. E é muito legal que ela sempre estava com essas vestimentas super tradicionais, né? Então, devia causar um certo até estranhamento, principalmente indo para os Estados Unidos, por exemplo, que era uma visão de mundo muito mais, né, capitalista, como a gente conhece. Nada, nada focado nas suas origens e raízes, né? Aqui também dá para ver, eu vou dar um zoom, tá, galera? Que essa aqui é uma fotinho que é uma foto da Frida pintando. Então, aqui tá a cama, aqui tá ela deitada, e que dá para ver o cavalete que foi feito, né, especial para ela, em que o quadro ficava preso e ela podia pintar deitada. Então, foi uma engenharia que fizeram, né, e que ajudou ela também nesses momentos em que ela não conseguia sair da cama para ela poder pintar. Aqui tem moletinhas da Frida. E esse é o quarto da noite, né? Como a gente comentou, tem a coleção de borboletas da Frida. Tem uma frase dela que, se eu não me engano, tem maior na próxima aqui. Jamais em toda a vida esquecerei tua presença. Me encontraste destroçada e me devolveste inteira. Então, provavelmente era sobre o Diego, né? Como a maioria desses poemas era sobre ele ou sobre a própria Frida, mas eu achei um poema bem bonito, assim, bem forte. Também tem isso, né? A Frida era muito de texto, de poema. E Uhum, é uma coisa que também não se fala muito, né? Se foca muito na pintura dela. E é uhum. outro lado que é muito legal de tu conhecer e lá dentro, assim, tu vê várias frases pela casa inteira. Daí a gente resolveu, assim, trazer as fotos das frases que a gente achou mais legal. Sim. Tanto as fotografias, que só se mostra poucas fotografias que tiraram da Frida, né? Com um objetivo mais comercial, mas também a gente viu um outro lado da fotografia mais caseira, assim. Então também é outro lado da artista que é bem interessante. Que é um foco nas borboletinhas. Aqui Mais também acúmulos. mais acúmulos de livro. Aqui tem outras muletas, né? Cada quarto tem. Dá pra ver que na real era uma escrivaninha, então abria isso aqui, podia sentar para escrever, etc. Mais um boneco de papel machê. Uhum. É interessante como muitos bonecos têm esses ossos aqui tanto da coluna quanto das costelas, assim. Então, talvez também seja algo sobre ela, né? Sobre essa questão que ela tem com que ela tinha, no caso, com essa região dela. Aqui provavelmente estão as 40 bonequinhas que ela fez, mas também tem outras muitas coisas, né? Muitas coisinhas mesmo, assim, guardadas. Aquele lance que a Carol falou que ela é a tia acumuladora é real, assim. A Thay disse aqui, não tem espaço para respiro, é abarrotado de coisas. A gente falou, Uhum. tá aí as provas. Aqui, se eu não me engano, é uma fotinho do Lenin. Acabei de ver, não tinha visto até agora. Eu também não tinha visto. Ô, Frida. Ô, Frida. O cara tentou Frida. matar o teu boy, Frida. Ah, ela gosta da fanfic, né? Aqui, ignorem o moço, tá? Aqui nesse local, então, tem as cinzas da Frida, que é nesse jarro aqui, que lembra um sapinho, né? Então, para ser bem sincera, a gente não sabia que aqui estavam as cinzas da Frida. Na hora que a gente estava passando, a gente só achou que fosse um jarro, e depois, né, quando a gente leu os textos e realmente parou para entender o que estava acontecendo, que a gente ficou tipo, meu Deus, eu não acredito que a Frida estava no mesmo cômodo que a gente. Mas enfim, Muito coisas de bizarro. turistas empolgadas que acabaram, né, deixando passar.
Aqui tem um A barrinho. Barbie falou, Fridinha é da time Enemies to Lovers, que pra quem não conhece, queiras escrever histórias de inimigos que se tornam amantes. Muito bom, boa referência. A 10 Thay de 10. falou, casualmente tiraram a foto certa. Sim, casualmente a Ana tirou com o celular a foto certa. Porque eu passei, tipo, Tanto que nessa foto eu estava focando nesse cachorrinho que eu achei lindo e nessas mãos que eu achei linda. Mas que bom que eu tirei essa foto, porque aparece, né, onde estão as cinzas da Frida. Ai, gente, péssimas. A gente tinha que ir lá de novo só para tirar uma foto decente. sim. Tem um banquinho que a Frida pintou provavelmente em 1910. Muito fofo. Aqui é o nome do bairro, né? Coyoacán. Não é que eu disse que a Frida era a rainha do it yourself. Então toda casa tem móveis pintados assim. Aqui tem o próximo é um pouquinho das fotos do jardim, que a gente pode sair da casa e no terreno da casa tem um jardim lindo, muito grande, muito com plantas e árvores. É muito bonito mesmo, tem até um chafarizinho assim. E lá as pessoas aproveitam para tirar muitas fotos e tal. E a gente, no caso, só tirou algumas fotos mostrando mesmo o ambiente. E também tem algumas esculturas pré-hispânicas, como tem em toda a casa, assim. A Frida tinha realmente muito orgulho das suas raízes indígenas. Fotinhos, fotinho da gente. Aqui dá para ver bem o que a gente está permitido fotografar. Legalizadas. Como a gente estava lá bem na época do Dia dos Mortos, então tinha oferenda para Frida lá no jardim, né? Então tinha esses bonecos, tinha uma fotinho dela, uma close no boneco dela. E que daí tinha uma fotinho dela, como nas oferendas sempre coloca uma foto da pessoa morta e as oferendas em volta, então tinha realmente uma foto da Frida e várias comidinhas e várias bebidinhas. Tudo de bom. E é tudo muito com flor, fruta e muito colorido também. Tipo, tudo muito colorido. É um jeito bem diferente de ver a morte, né? A gente tem uma visão muito do Melancólica. preto, do luto, e o Dia dos Mortos lá é muito uma festa para lembrar seus mortos. Até tem aquele filme da Disney, se eu não me engano, ou da Pixar, Ah, que é a vida é uma festa. isso, Coco, A Vida é uma Festa, que fala muito sobre o Dia dos Mortos, sobre a festividade, sobre como é importante fazer oferendas para os seus mortos. É um filme bem bonitinho. Chorei bastante. México estás em meu coração. Muitas Isso fotinhas porque a gente ficou muito empolgada. A Barbie comentou, talvez seja o jeito certo de ver a morte, né? A vida é uma festa. Uhum. Barbie também perguntou, mariposas, tinha bordado na casa? Pela Sim, casa, pode falar, pode falar. eu não lembro. Eu lembro que nas roupas dela tinha bastante. Quem tiver chegar depois. É, era mais nessa questão do vestuário, assim, que daí tinha realmente bastante bordado. Mas que a Frida bordava em si, não, pelo menos não nos mostraram nada. Tem várias coisas, né, que não são mostradas no museu em si, que pode até ter, mas não vimos nada, infelizmente. Aí tem mais umas fotinhos. Aí aqui tem uma partezinha da casa, que dá pra ver que ela é realmente bem azul bem cobalto, assim, bem forte. Aqui é uma frase da Frida, tem uma fotinha dela com o Diego. Caso vocês não conheçam o Diego Rivera, é este homem. E esta é a Fridinha. Esse é o Esse é humilhante, é a Fridinha aqui, ó. Só no cigarrinho.
Ah, o cigarrinho do capeta, né? Aquele lá. Então, essa frase da Frida fala muito sobre como ela era muito mais chegada no povão do que nos pensadores, assim, que a frase diz que muitas vezes ela simpatiza mais com os carpinteiros, com os sapateiros, do que todo esse bando de estúpidos que se dizem civilizados, que se chamam de gente culta. Demais, ela. Fica aí, né? O recado. Então, aqui tem um textinho, então, falando que em 1953 a Frida sofreu uma amputação na perna direita, que foi então que ela escreveu a famosa frase: pés para o que os quero, se tenho asas para voar. A artista morreu na casa um pouco tempo depois disso, em 13 de julho de 1954. Hoje, há mais de 100 anos do seu nascimento, as obras então se encontram em numerosas coleções no México, Europa e Estados Unidos, e estando também em museus como em Londres, né? E em Nova York, em São Francisco, também tem uma obra no Louvre, e hoje ela é consagrada como uma das artistas mais importantes, artistas latino-americanas mais importantes e reconhecidas a nível mundial, que é bem importante, porque a gente, enquanto estudante de arte, a gente só ouve falar de homem europeu, homem europeu. Ah, e daí tem um homem estadunidense. Já se ouve falar pouco em mulher. Mulheres latino-americanas é menos ainda. Então, é bem importante o quanto a Frida ficou famosa e que mais mulheres fiquem famosas pelo seu trabalho, pela sua vida e pela sua importância histórica e artística, né? A Esther comentou aqui que ela tá lendo um livro de época que uma das protagonistas é artista e ela cria desenhos de bordados para roupas. Esther, qual o nome? Conta aí pra nós. Compartilha com as É amigas. difícil. Compartilha com nós. Não conhecemos este. Daí agora, como a gente falou que bordado era mais nas roupas, chegamos à amostra do vestuário dela. São vários vestidos e peças que ela realmente usou e estão lá pra gente ver bem de perto. Mas essas têm vidro em volta, realmente É. não toca. E que ficaram escondidas, né, por mais de 50 anos por conta do pedido do Diego e depois pela decisão da moça que estava cuidando que não ia mostrar para o mundo. Aí ela morreu e foi mostrada para o mundo. Que bom. Então aqui só comenta então sobre que essa exposição dos vestidos, de como eles ficaram guardados, e aqui também comenta-se da da escolha consciente da Frida em fazer com que os corsês que ela usava de modo a sustentar a coluna, ela utilizava isso não só como um objeto de saúde, mas também um objeto de moda. Ela fazia com que esse objeto fosse parte da identidade dela, colocava por cima dos vestidos, fazia estilizações, desenhos, pinturas. Então, também é um modo de ver que ela também acabou abraçando esse problema que ela tinha na coluna por conta do acidente, né? Que a coluna ficou fraturada e tal. E ela passou por muitas cirurgias por conta disso, mas que ela abraçou também como uma parte da identidade dela e que provavelmente muitas pessoas não fariam isso. Então, também é algo a se destacar sobre a persona, né? Frida Kahlo. Quer falar, Carol? Fala aí. Ai, então, aqui a gente pode ver bem como ela usava os acessórios para auxiliar ela a ter uma vida melhor com as suas deficiências, que ela não usava só para isso, ela também queria dar um grau, né, mami, com tudo que ela tinha. Se ela tinha que vestir, vamos incorporar aí, vamos fazer ficar bonitão. Bonitão, tem que ser. Esse é o espírito, né? Eu gosto muito dessa prótese da perna dela. Eu acho essa bota dela muito bonita. E que nem a gente disse do bordado, a gente pode ver ali que tem um dragão chinês que é feito com bordado. Então, é
As roupas delas são todas muito coloridas e chamativas e com coisas penduradas. Ali tem um guizo na bota. Uhum. Os coletes dela também, mais pra frente, a gente vê que ela estilizava. E sobre essa prótese da perna que ela usou quando ela teve que fazer a amputação parcial, né, da perna direita dela, eu li que ela, primeiro, ela não queria usar, se recusava a usar e usava só as muletas que a gente viu nos quartos, né? Mas depois, quando ela decidiu usar, ela demorou 3 meses para aprender a andar com a prótese. Então, também é uma coisa bem forte, assim, de que pra gente, né, que não tem essa deficiência, etc., pra gente é muito fácil andar, mas a filha teve que reaprender a andar, né, com a ajuda da prótese, e demorou 3 meses. Então, só quis trazer essa informação. Aqui mais um close. Ali a gente pode ver que Frida fazia questão de lembrarem que ela era comunista. Ali no colete dela. No colete dela tem o símbolo do comunismo. Daí tem mais muletinhas que ela usava. A foice no colete. Essa foice mesmo. A mais temida. Mais um close no colete. Daí tem os vestidos. Esses são os pretinhos básicos, que não são Uhum. tão básicos. Opa, deu uma travada aqui. Opa, deu? Foi? Foi. Travou? Não, não destravou. Não destravou. Adeus! Roupa usada. Dá uma passada de foto pra ver se volta. Ainda não? Não, a imagem bugou. Sim. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu sair. Opa, voltou? Voltou, voltou. Enquanto a gente resolve o problema técnico, Esther, recebi aqui no ponto, Esther voltou com o nome do livro de época, com uma protagonista artista que cria desenhos de bordado para roupas. Anota aí, Mecânica Celeste para Mulheres. É um romance sáfico lésbico bem fofo. Muito obrigada, Esther. Ó, Bora lá. amei. A imagem voltou? Voltou. Podemos seguir. Amei. Aqui dá pra ver ó, os bordados. Eu vou tentar não dar muito zoom, mas é porque os bordados são muito incríveis. Muito Sim. lindo. Acho que quando eu dou zoom dá esse bugzinho aí. Perdão, galera. Internet ruim. Internet do interior. Aqui dá pra ver o bordado também. Nessa bota provavelmente fazia par com a prótese. Daí a gente vê também que tem o bordado, tem fita, tem um cadarço bem grossão. A Frida, assim, né? Tem o Nada guiso. basiquinha. Aham. Nada basiquinha, Chega né? chegando. Exatamente. Estilo Frida. Aqui utilizando o corset como um estilo mesmo, uma peça de roupa, uma coisa bem da moda. Outro corset bem estilizado por cima da roupa. Essa roupa é linda, Eu uma das minhas particularmente favoritas. gosto muito dessa roupa dela. Eu não entendo nada de moda, não entendo nada de roupa. Meu olho diz que é bonito e é isso aí. Mas acho que tem uma estética muito legal. Uhum. Uma joia dela, feita sempre com bastante pedras, bastante colar, anel, brinco. E tem um papelzinho
Provavelmente podia ser um papel de carta e ele tá assinado com o nome dela, Frida Kahlo. Esse aqui é uma reprodução do diário dela, da página em que está o famoso poema Peço para que os quero, se tenho asas para voar. Aqui é um textinho falando de quando ela fez, né? Quando ela teve a, a amputação da perna. Então, por isso que ela escreveu esse poema e fez essa pintura em aquarela no seu diário. É interessante ver que é em aquarela. Não se fala muito que a Frida fazia aquarela, mas ela também fazia. Esse desenho aqui é também do diário dela, e é um desenho bem interessante, porque é um autorretrato em que ela já está com a perna amputada, mas ela mostra com flechas todos os lugares em que ela teve alguma fratura por conta do acidente do ônibus, né, de quando ela foi atropelada. Então, tem todos os lugares pelos quais ela passou por cirurgia, e em vida foram mais de 20 cirurgias que ela fez. E a flecha na cabeça, embora ela não tenha tido nenhuma cirurgia nessa região da cabeça, provavelmente significa e representa todo o trauma, né, que ela teve em decorrência desse acidente, desse atropelamento. Aqui é um textinho falando sobre esse autorretrato que eu acabei de comentar. Esse também é no diário dela, em que ela troca os braços dela por asas e troca o rosto dela por uma pomba. E também para simbolizar essa liberdade em que ela, mesmo tendo as deficiências dela, ela prezava muito por essa liberdade de sair do próprio corpo e não ficar presa na cama e tal. Então, ela se desenhava dessa maneira como também um modo de prezar pela liberdade, né? E aqui é outro desenho dela, escrito As aparências enganam, por debaixo da roupa, então ela tava com o seu colete, né, para sustentar a coluna. Algumas fotografias de quando ela era bebezinha, fofinha, sorrindo. A gente não vê a Frida sorrindo muito. Baby Frida. Essa foto bem famosa da Frida. Acho que ela tinha uns 6 anos. É, aqui ela tinha 6. Aqui uma foto da Frida usando aquele corset dela como símbolo do comunismo, né? Foto de perfil da gatinha comunista. Muito linda essa foto também. Outra fotinha da Frida com uma intervenção, né? Esse aqui eu acho bem interessante, que é um objeto. Eu vou dar zoom, espero que não dê pau. Pode ir. É uma caixinha que tem uma foto dela com o Diego aqui em cima, tem uma foto do Diego aqui embaixo, uma foto da própria Frida, tem uma flor, né, seca, e tem também 2 pedacinhos de cabelo, que acredito que sejam do Diego e um da Frida. Tipo, uma caixinha em homenagem a eles e ao amor que sentiam, né? Enfim. Enfim, né? Só antes de entrar na última sessão, é a última, né? É. Obrigada a todo mundo que tá aí com a gente desde as 5, já é quase 7 horas. Muito obrigada. Meu Deus! A gente está se divertindo muito. Esperamos que vocês também estejam curtindo saber um pouco mais da vida da Frida. A Leila chegou, nossa mariposa Leila. Eu amo as fotografias dela também. Tem registros incríveis. Sim, a Barbie, gatinha comunista total. Leila, maravilhosa, política sempre. Sim. Ai. Vamos lá. No Então, só para final. finalizar. Ai, desculpa, pode falar. Ai, achei que queria dar uma descansada na voz. Não, pode falar. Como vivemos no capitalismo, tem uma lojinha na casa da Frida. Como todo bom tour acaba em lojinha. E o que é legal dessa loja é que ela é, sim, cheia de produtos capitalistas, de lembrancinhas e tal,
mas também tem arte original de outros artistas que a gente imagina que provavelmente sejam mexicanos mesmo, mas não tem como Uhum. confirmar. Mas de vários artistas independentes que fazem reproduções tanto de fotos da Frida como de obras dela em diversas técnicas de arte. Então isso é muito legal. Não dava para tirar foto lá dentro, mas a gente trouxe o que a gente comprou. Eu, na época, né, não tinha cabeça de hoje, e eu comprei os produtinhos capitalistas. Eu não cheguei a comprar nenhuma arte original. Me arrependo, mas eu gosto do que eu comprei, então eu não reclamo, assim, não vou ficar me martirizando também. Esse negócio que tá na tela é uma obra dela, e eu comprei mais por ele ser 3D. Ele é um papelão 3D que eu colei na parede, mas atrás ele tem duas lentes, assim, tipo essas lupas de 1,99, sabe? Que daí tu bota ele deitado e ele dá um zoom nessa obra que tá representada nele. Eu realmente comprei mais por achar uma obra bonita e ficar nesse suporte 3D que ele fica para frente. Antes eu usava ele na mesa, mas agora eu colei ele na parede e ele fica assim para fora e eu gosto muito desse efeito. Mas era legal também botar no olho assim e ficar dando aquele zoom tosquinho de lupa de 1,99. E eu comprei um porta-copo que eu não achei, deve estar muito guardado em algum lugar, mas também era um produtinho que a Frida ficaria muito chateada comigo. Desculpa, Frida. Essa é uma arte original que eu comprei, que é de um artista mexicano, que tem 200 cópias, se eu não me engano, que tá pendurada na minha parede. E eu comprei a 14ª. E é uma calco, é feita com calcogravura ou calcografia, não lembro mais como é que chama a técnica, mas é uma técnica que eu fiz na faculdade, né? Carol também fez, todos nós fizemos do Mariposa, e eu achei muito difícil. Estava muito barato. Eu paguei R$ 27. Tinha a versão menorzinha, né, em A5, que foi o que eu comprei, mas tinha uma versão maior em A4, que daí era 40 e poucos reais. Mas como eu tava com grana bem curtinha, tudo bem contado, eu comprei essa. E não me arrependo, linda, maravilhosa. E eu, no caso, estou mostrando a foto porque tá pendurada na minha parede. Eu não queria movimentar o notebook, daí eu só mostrei uma fotinha mesmo. Agradecemos muito. Muito obrigada a todo mundo. E para Um extra finalizar, para finalizar, esse era o nosso host lá no Airbnb que a gente ficou. A dona do apartamento tinha um gato. O nome dele é Silvério, que a nossa pesquisa assim mental, a gente chegou à conclusão de que o nome dele é Silvério, porque em inglês Frajola, lembra Piu Piu e Frajola? É Sylvester. Então a gente tem quase certeza, a gente não perguntou para host, mas a gente tem quase certeza que o nome dele é Silvério, porque ele é um gatinho Frajola, e daí o nome do Frajola em inglês é Sylvester. Daí tem a gente levou remédio, ali Brasil genérico, uns bis, e a gente tem várias fotos do gato da dona do apartamento. Talvez seja meio creepy, talvez, mas ele era muito fofo. Ele dormia com a gente, sim, muito ele querido. ficava sempre em volta. A gente viu mais ele do que a dona do apartamento. Exatamente. Mas, gente, chegamos ao final. Muito Falamos obrigada, muito. gente, sério. A gente falou bastante. Era para durar E uma é. hora isso aqui. Aham. Cobicei as cálculos. Sim, Leila. E tinha várias, né? Era muito legal. A gente está aqui, então, fazendo os trâmites para encerrar. E a gente conseguiu mostrar tudo que a gente queria.
Se quiserem, a gente pode trazer outra live falando como foi a viagem para o México num geral, porque a gente ficou 7 dias? Não, 8? 8 dias. A gente ficou 8 dias lá e a gente deu um jeito de, tipo, virar a cidade do avesso. A gente foi em muito museu, a gente foi em Basílica, a gente foi ver as pirâmides, as maias, astecas. Acho que não é nem deles, Carol. É um povo muito antes até. Antes É deles ainda. Teotihuacan, o nome lá. Das Isso, pirâmides. Teotihuacan. Aí a gente fez tudo naquele nosso planejamento. Eu também fiz uma tatuagem na viagem. Mostra aí, Carol. Tem como? Mostra. Talvez não seja o recomendado tu sair do país e fazer uma tatuagem, mas eu organizei tudo e falei com o tatuador antes de chegar lá. Eu marquei um horário. E daí eu fiz um alejibre, que eu também só descobri depois que já estava na minha pele, que é um alejibre. Então são essas figuras folclóricas deles. E é tipo um dragãozinho. Eu chamo ele de dragão galinha, porque ele tem umas coxinhas gostosinhas, que nem de galinha. Mas o tatuador foi super querido comigo. Eu encontrei o estúdio dele no Google. E daí eu vi que eles tinham uma página de flash tattoo, que são as tatuagens, tipo aqueles catálogos de tatuagem antigamente. Hoje em dia é flash tattoo. Então são desenhos prontos que daí a gente escolhe e tatua. Daí eu entrei em contato com o estúdio, aí o estúdio me botou em contato com o tatuador, aí eu fui combinando as coisas com ele, tipo pagamento, valor, horário. Então, eu não lembro que dia que foi que a gente foi numa praça lá perto, que era uma praça bonita e tal, aí eu, vamos fazer uma tatuagenzinha, já que a gente vai estar nessa praça aí, tem um estúdio lá perto. Aí eu fiz, deu tudo certo, graças a Deus. E eu não me arrependo, porque deu certo, né? Não deu nada de errado. Mas se for fazer, é que nem escolher o Airbnb. Tipo, se informa, não chega lá e faz do nada. Eu não recomendaria isso. Ainda mais uma tatuagem grande. Tipo, ela não é nem um pouco pequena. É um tamanho bem considerável. E bem fechada, com bastante tinta, né? Pigmento. Então, cuidado. Também cuidem aqui no Brasil com tatuadores. Seja consciente. O teu corpo pode dar muito ruim, então não sai por aí fazendo merda. Beleza? Como a gente tá aqui, a gente tem a mariposa fantasma Jenny, que está no ponto, literalmente, nos guiando aqui para o final. Leila disse: organização e planejamento sempre, galera. Sim. Então, Jenny, como estamos? Show? De novo, gente, muito obrigada. Foi muito Obrigada. legal estar aqui com vocês de novo. Ana, sua primeira live. Foi horrível, mas foi tudo de bom. Horrivelmente bom. Sim, fiquei nervosa. Obrigada por serem tão queridos. A gente vai jogar vocês para um outro perfil, fazer uma raid. Vocês podem lá dar amor para outro streamer. Leila desejou um bom restinho de domingo. Pra Bom todo restinho de domingo mundo. para todo mundo. Obrigada, Leila. Tainá disse que estávamos ótimas. E Leila disse que o nervoso passa. Nick disse que arrasamos nas fofocas edificantes. Obrigada, Nick. Então é isso aí, gente.